milhões. Então, realmente, a quantidade de dados que estão sendo gerados é sem precedentes. Então, é por isso que a bioinformática é importante, porque a bioinformática permite você usar essa quantidade de dados enorme para justamente fazer análises relacionadas com a biologia. E aí, quando surgiu a Covid-19, né, a pandemia, como o nosso laboratório já fazia a bioinformática, a gente aplicou as ferramentas para estudar tanto o vírus SARS-CoV-2 quanto a doença, Covid-19. Eu tenho uma disciplina para graduação na USP, que pessoas de fora eu acho que podem fazer, que fala um pouco da bioinformática, um pouco mais do básico, né, de programação e tudo mais. E tem uma de pós-graduação que é um pouquinho mais avançado. Mas o fato é que a bioinformática você já consegue aprender sozinho. Se você for na Coursera ou na internet, você vai encontrar um monte de cursos maravilhosos de bioinformática. O que é mais importante aqui é você descobrir qual é a pergunta que você quer responder. Ou seja, como é que você vai usar o seu conhecimento em bioinformática, a parte técnica, para responder uma pergunta biológica, uma pergunta científica. E essa pandemia aqui mostrou que para a gente que algo também sem precedente, que é a geração de dados maravilhosos em tudo quanto é lugar e essa colaboração internacional. Então, imaginem que alguém lá na China pode fazer um experimento ou pode coletar sangue de pessoas com Covid-19, eles depositam esse dado na Inglaterra e aí alguém lá no Canadá escreve um review fazendo uma pergunta científica sobre esses resultados. Aí alguém aqui no Brasil, que não gastou dinheiro com os pacientes, gerando os dados, vai ler essa pergunta e vai tentar responder analisando esses dados. E aí, se tudo der certo, talvez alguém lá na Índia consiga aplicar esses resultados para algo útil para a sociedade. Então, isso são exemplos, na verdade, que aconteceram de verdade nessa pandemia. E aí, se você for pensar, quais são os tipos de dados que estão relacionados à Covid-19 que estão públicos? Ou seja, que você não gastaria dinheiro para obtê-los. Então, a gente tem dados, por exemplo, epidemiológicos, tem dados de mobilidade, tem dados moleculares, tem dados imunológicos, dados clínicos e dados de literatura. Tudo isso são dados já disponíveis para qualquer um que queira trabalhar com Covid-19. E aí, lembra que eu falei, não adianta nada você ter os dados, você tem que ter a pergunta. Que tipo de pergunta você pode fazer com esses dados? Por exemplo, se você tem dados epidemiológicos, você pode se perguntar, quantas mortes a gente pode esperar até setembro? Se você tem dados de mobilidade, você pode perguntar qual é o grau de isolamento das pessoas que a gente precisa para poder conseguir achatar a curva. Se você tiver dados moleculares, você pode perguntar quantas cepas desse vírus está circulando no país. Dados imunológicos. Pessoas assintomáticas estão protegidas de uma nova infecção? Vocês estão vendo agora que não necessariamente, né? Pode haver casos de reinfecção. Dados clínicos, quais são as comorbidades relacionadas à Covid-19 severa e em literatura, quais são os assuntos, os aspectos da doença mais estudados. Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de como é que a gente usou a bioinformática para estudar a Covid-19 e eu vou mencionar alguns bancos de dados, algumas coisas que vocês podem fazer de casa, né? Então, por exemplo, usando dados epidemiológicos e de mobilidade. Isso aqui, na verdade, começou com um projeto que a gente tem, que é chamado de SIPOS, Sickness Positioning System. E isso aí veio de uma verba que a gente ganhou da Bill e Melinda Gates Foundation para estudar malária. Então, o objetivo nesse projeto, que foi tocado pelo Lucas e depois agora pelo Divan, era estudar onde as pessoas devem ter sido infectadas, onde estão os hotspots de transmissão. Por exemplo, quando alguém chega com malária num hospital, você tem que notificar o ministério e você tem que perguntar para a pessoa onde você esteve há 10 dias atrás, há 14 dias atrás. Só que nem sempre você lembra onde você esteve. Só que o Google lembra. O Google, ele marca, ele sabe onde você está andando, a não ser que você diga que você não quer que ele grave. Então, a gente criou uma plataforma, um aplicativo que permite você extrair esse dado de histórico de geolocalização das pessoas de forma voluntária e anônima. Então, por exemplo, a gente pegou mais de 200 pessoas com malária e achou alguns lugares em Manaus, perto de Manaus, que eram lugares que muitas pessoas que tinham malária foram visitar, só que o governo não classificava aquele lugar como uma área endêmica de malária. Então, eles não sabiam que lá eram hotspots. Aí os colaboradores de lá mandaram agentes de saúde, coletaram a água desses lugares e viram que tinham larvas de mosquitos, querendo dizer que, validando, né, que esses lugares poderiam ser novos sítios de malária.
A gente também aplicou isso para tuberculose, mas nesse caso, por exemplo, você não usa para descobrir onde a pessoa foi infectada, porque alguém com tuberculose pode ter pego há 6 meses atrás, 1 ano atrás. Então, como a gente pode usar isso aí? Isso é importante, por exemplo, quando alguém tem uma tuberculose ativa, multiresistente à droga, o que você faz? Você pergunta para a pessoa quem são os seus contatos mais próximos, quanto tempo você passa com eles. E, de novo, é difícil você lembrar quantas horas eu passo com a minha namorada, quantas horas eu passo com a minha irmã ou minha mãe, né, toda semana. Só que se você pegar o celular dessas duas pessoas, você consegue ver quanto tempo as pessoas passaram juntas. Por exemplo, isso aqui é um par de pessoas que deu para ver exatamente quantas vezes eles se encontraram à noite, tarde da noite, e passaram algumas noites juntos, tá vendo? Então você consegue quantificar quanto tempo a pessoa ficou junto e qual a distância entre elas, e aí ver se a pessoa pegou ou não a doença. Chikungunya, você também pode usar isso, mas chikungunya, o problema dessa doença é que algumas pessoas têm artrite causada pela infecção. E aí, olha só, então a gente pode pensar em usar isso aí para ver o padrão de mobilidade das pessoas. Então imaginem uma pessoinha aqui se mexendo, tá vendo? Vem para cá, aí se mexe de novo, vai para lá. A gente sabe exatamente onde a pessoa trabalha e onde a pessoa mora, de tantas vezes que ela vai e volta para o mesmo lugar. Será que a gente pode usar, então, os dados de mobilidade e quantificar se ela tem algum problema na mobilidade? Isso é importante, por quê? Porque quando o médico, você chega doente, o médico pergunta quantos dias de sintomas você está. Porque se você tem 2 dias de sintomas, é diferente de quando você tem 10 dias de sintomas, porque a doença pode estar em fases diferentes. Só que às vezes, de novo, é difícil você lembrar quando que você começou realmente os sintomas. Então, se você for olhar assim, padrão de atividade antes da exposição com mosquito, isso aqui é uma pessoa que teve chikungunya mesmo. Aí, no momento da exposição, na época que ele pegou a doença, e olha só o que acontece na fase sintomática. Tá vendo? Cai muito a mobilidade. Então, você consegue ver exatamente que houve uma alteração no padrão de mobilidade. E depois volta, que os sintomas passam. Então, isso pode ser útil. Então, pensar no padrão de mobilidade dos sintomas, pensar em que lugar as pessoas devem ter sido infectadas e pensar em quem pode ter passado para quem, foi algo natural quando surgiu o Covid-19. A gente pensou, nossa, por que a gente não usa o CIPROS para o Covid-19? Então, isso foi uma colaboração com vários pesquisadores que tinham acesso aos pacientes, né? E o Covid-19 é assim, quando você é infectado pelo vírus SARS-CoV-2, leva geralmente 5,2 dias, em mediana, para você começar a desenvolver os sintomas. E aí, em algum momento que você está lá sentindo mal, você faz o exame de teste lá, de Covid-19. E aí você descobre que você estava positivo. Aí você fala, não, então agora vou ficar isolado em casa. O problema é que você transmitiu essa doença até antes de você desenvolver os sintomas. Esse é o grande problema dessa doença. A questão é, será que a gente pode olhar o padrão de mobilidade e onde a pessoa andou nesse período que ela estava transmitindo, até antes dela ter os sintomas? Então, o que a gente fez foi coletar dados de algumas pessoas que tinham Covid-19 e olhar antes, para ver qual é o potencial que ela deve ter passado para outras pessoas, né? Tudo isso foi feito de forma voluntária, com o comitê de ética e anônimo, porque a gente não sabe nem o nome da pessoa. O identificador da pessoa é esse C351066. Olha só, isso aqui então é uma pessoa nesses dias, e olha aqui as estações de metrô. Dá para ver que essa pessoa usava o metrô e deve ter contaminado muita gente no metrô antes dela mesmo ter começado a ter os sintomas e ter a doença. Essa aí é uma outra pessoa. Essa é uma outra pessoa. Agora uma outra pessoa. Tá vendo? Até meio assustador, né? Porque se você for imaginar, se você parar do isolamento, você começar a se isolar só depois quando você tiver o sintoma, talvez já seja tarde demais, porque você já passeou pela cidade toda. E aí, quando eu estava conversando isso com um amigo sobre esse projeto, ele me apresentou para o André Ferraz, que é o CEO dessa empresa chamada Inloco. Essa empresa ela terceiriza aplicativos que precisam de localização. Então, quando você instala lá o aplicativo da Magazine Luiza, que ela quer saber onde tem a loja mais próxima de você, como é que manda as coisas para a sua casa, ela usa o Inloco. Então, eles têm lá mais de 60 milhões de aplicativos, na banco de dados deles, recebem 1,8 bilhões de visitas todo mês e 16 terabytes de dados.
E aí, quando a gente se conheceu, eu falei, nossa, vamos trabalhar junto nisso, né? Então, a gente trabalhou junto, eles deram os dados para a gente de isolamento das pessoas de São Paulo, e isso foi antes disso ficar famoso, né? Tanto que a gente submeteu um artigo um mês antes do primeiro, cerca de um mês depois do primeiro caso oficial de Covid-19 de paciente, né? E aí isso aqui mostra os bairros de São Paulo. Olha só, isso aqui são os bairros nas linhas e nas colunas são os dias. Nessas coisas cinzas aqui são os finais de semana. Azul quer dizer que as pessoas ficaram mais tempo em casa. Olha só, independente do bairro, durante o carnaval fica tudo azul. Querendo dizer que ou as pessoas ficaram mais em casa, que não é verdade, né, que as pessoas foram para bloquinhos, ou elas deixaram o celular em casa. E aí tem esse ponto aqui, ó, que são 2 dias vermelhos, aqui na segunda, 2 dias azuis, na segunda e terça-feira. Eu falei, ixi, isso aqui tá errado, então mostra que não está funcionando essa análise. Aí eu fui procurar no Google para tentar lembrar por que esses 2 dias estão azuis. Aí eu lembrei que foi justamente um dia que teve um alagamento generalizado em São Paulo. Então quem mora em São Paulo vai lembrar que teve 2 dias da semana que viraram feriados porque ninguém conseguia se mover porque choveu o que chovia o ano inteiro em poucos dias. E aí a gente aqui começa a ver o distanciamento social, que realmente as pessoas começaram a se isolar, né, no começo da pandemia. Só que o que acontece quando você olha alguns estabelecimentos? Por exemplo, se você olha as universidades das 10 maiores capitais brasileiras, você vê que realmente depois do dia 14 de março, então, as pessoas voltaram à atividade aqui, e aí a partir de 14 de março pararam de ir para as universidades. É a mesma coisa que você vê para escolas, academias, museus, livrarias. Só que se você olha posto de gasolina e se você olha oficina de carro e lava rápido, você vê que as pessoas pararam de ir para lá, mas depois voltaram para níveis normais. Querendo dizer que as pessoas estavam saindo de carro. Estavam saindo de carro para ir para onde? Bom, eles estavam saindo, por exemplo, para farmácias e supermercados, que dá para ver que realmente volta a níveis normais. Isso aí você vai pensar, não, isso é tudo bem, né? Porque são lugares essenciais. O que não são essenciais são padarias e salões de beleza, tá vendo? As pessoas realmente voltaram a frequentar em níveis, às vezes, até maiores do que antes da pandemia. Então, Salvador, por exemplo, as pessoas começaram a ir mais para salão de beleza e mais para padaria do que iam antes da pandemia. Então, provavelmente, nesses lugares, muita gente foi contaminada. Então, é difícil você imaginar que você consegue olhar o isolamento como um todo e conseguir prever como é que vai ser a dispersão dos casos, né? Esses dados são dados da Inloco. Porém, o Google, a Apple já liberaram dados similares de graça. Então, você consegue baixar informação direto do Google e da Apple. Aí a gente usou esses dados de mobilidade para comparar com a dispersão dos casos. Então, eu participei de alguns trabalhos justamente que tentavam ver, por exemplo, qual é o mínimo de isolamento social que você precisa para você impedir o crescimento exponencial da doença. Então, chegou-se num valor lá de 50%. O que mais que a gente pode fazer durante a pandemia, já que a gente está em casa? A gente pode, por exemplo, analisar dados epidemiológicos, mobilidade e moleculares. Então, a gente pode usar bancos de dados que já estão públicos, você pode baixar dezenas de milhares de genomas de SARS-CoV-2, do vírus que causa Covid-19, de graça. Isso aqui é um site que mostra bonitinho a evolução de alguns patógenos, incluindo a SARS-CoV-2. Aí eu participei desse artigo aqui, que foi liderado pelo Nuno Faria de Oxford e a Esther Sabino, que mostrava a evolução e a epidemia de SARS-CoV-2, né, no Brasil. E esse trabalho foi muito legal, porque eles sequenciaram 427 genomas do vírus, e aí você consegue comparar, usando a bioinformática, você consegue comparar as letrinhas do genoma e você consegue dizer qual genoma é mais próximo de qual. Então, imagina, você pegou uma cepa extraída do fulano, a outra do ciclano, e quando você compara a sequência, você fala, nossa, são quase idênticas. Logo, esses dois devem ter pegos da mesma pessoa ou um passou para o outro. E aí, quando você começa a fazer isso, você consegue ver que existem 2 ondas de infecção. Uma fase que aconteceu com as transmissões importadas, então são as pessoas que vieram, o vírus que veio da Europa e dos Estados Unidos, e depois uma segunda fase que é a transmissão local. E aí você consegue ver direitinho, quando você bota a parte espacial, como é que aconteceu esse tipo de transmissão. A gente pode usar apenas dados epidemiológicos para fazer pesquisa,
E aí, nesse caso, por exemplo, é uma ferramenta que a gente desenvolveu chamada Outbreak. Então, é uma ferramenta user-friendly, amigável, que permite e de graça. Então, vocês podem brincar com ela agora. Agora não, porque eu acho que o servidor está fora do ar, mas depois anotem aí que vocês podem usar. Mas todo mundo aqui já viu esse site, né, da John Hopkins, que mostrava os casos acontecendo, todo mundo ficava alarmado com as coisas. E esse gráfico é extremamente útil para você acompanhar a evolução da epidemia, né? O problema é que se você tiver dados seus e fazer um gráfico como esse, ou você tem que pagar uma grana violenta para ter esse software, ou você tem que saber bastante programação para poder usar. E a gente pensou, pô, por que a gente não faz uma ferramenta que permita que qualquer um use mapas como esse, né? Então a gente criou a ferramenta que é online, um browser, que é esse site aqui. Você coloca, ela funciona assim, você coloca lá no título que você quiser, você coloca uma descrição, esse aqui foram os 10 milhões de casos, então eu peguei esses 10 milhões de casos da WHO, que mostrava a latitude, a longitude, o número de casos naquela latitude e longitude, essa cor aqui e o tamanho eu que coloquei, ou seja, você pode mudar a cor que você quiser para colocar aqui, eu escolhi laranja e o tamanho proporcional ao número de casos, e a data que aquilo aconteceu. Então, você tem nada mais do que um Excel, uma tabela delimitada por tab, que você pode ter obtido de qualquer outro lugar, sem ser da WTO, alguém pode ter gerado, você faz o upload. Aí aparece um calendário, você aperta a animação com a data que você quiser e ele começa a mostrar os casos acontecendo. Olha que interessante, que é dinâmico. Então, você consegue ver, por exemplo, os casos acontecendo na China, indo para a Europa, depois começando a aparecer nos Estados Unidos e aí se espalhando para o mundo inteiro. Dá até medo, né? 10 milhões de casos. Só que vocês estão vendo aqui Brasil, Rússia, Índia, tem uma bola só no centro do país. Isso porque os dados que a gente colocou lá, eles não separavam as regiões da Rússia e do Brasil, né? Então é difícil você, se você for um epidemiologista, usar esses dados para fazer alguma coisa. Aí a gente fez uma colaboração com o Rafael Pereira, com o pessoal do IPE, do CAD, que forneceu dados para a gente de CEP. Então, nessa hora, agora você tem um CEP de pessoas que tiveram a SRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou tiveram Covid-19 positivo. E aí você consegue ver, por exemplo, o que acontece aqui, ó, Universidade de São Paulo. Aí eu pintei bolinhas azuis, o que eram os casos de SRAG, né, que é essas síndrome que a pessoa não estava diagnosticada confirmada, e em vermelho as pessoas que eram confirmadas com Covid-19. E aí quando você faz a animação, olha o que acontece, aqui no Butantã, aí você vai dando zoom em São Paulo, aí você começa a ver as coisas acontecendo, depois saindo das capitais, indo para o interior de São Paulo, e aí vira uma bagunça lá. Assustador, né? Mas aí agora, se você é um pesquisador, um epidemiologista, você consegue olhar nos bairros, a nível dos bairros, o que está acontecendo, para que lugar você tem que dar mais atenção, hospital de campanha e tudo mais. Então, tudo isso é grátis e vocês podem usar a hora que vocês quiserem. Bom, a gente também fez análise com dados moleculares. Então, por exemplo, você pode pegar... Ok. Oi? Temos uma pergunta. Pode fazer. A Sara de Souza está perguntando o quanto dessa pesquisa foi baseada em ferramentas de machine learning e o quanto se baseou em estatística pura. Bom, boa pergunta. Na verdade, essa ferramenta aqui é uma ferramenta, né? Então ela não faz a análise para você, você é capaz de visualizar. O do Cypress que eu mostrei antes, ele tem dados que a gente vai usar para treinar e fazer machine learning. Lembra que eu falei que só baseado nos padrões de onde a pessoa vai com mais frequência, você sabe exatamente onde a pessoa mora e onde a pessoa trabalha? Então, isso é o que o Google já faz, na verdade, para saber onde você mora, onde você trabalha, né? Então, teria uma parte de machine learning e, obviamente, como está tudo relacionado com a parte estatística também. A parte molecular lá que eu mostrei do artigo da Science, esse aí usou de tudo, na verdade, mas não usou nada de machine learning. Usou bastante coisa estatística para você saber o quanto que a frequência daquela cepa aparece, né? Se aquilo lá realmente é estatisticamente significativo ou foi algo ao acaso, que você vê aquela onda. Então, por exemplo, quando você quer comparar curvas ou quando você quer ver se há um enriquecimento de casa acontecendo em um lugar, você usa métodos estatísticos. Mas a gente não usou
métodos de aprendizagem de máquina. Eu vou mostrar um projeto que usa, tá bom? Que é justamente esses dados moleculares. Aí, se não ficar claro, você pode perguntar de novo, tá? Então, esse aqui é um projeto que usa Machine Learning, tá vendo? Convolutional Neural Network, que é um algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, nesse trabalho, o que aconteceu, você pode pegar dados, por exemplo, genomas, nesse caso foi o genoma do vírus influenza, vírus da gripe, e aí você usa aprendizagem de máquina, então você já sabe quais são os pedacinhos daquele genoma que vão dar proteínas que são antigênicas, que são boas para vacina. Então você pode usar, já que eu sei que essas 1000 sequências me deram boas vacinas, então será que eu consigo predizer agora usando aprendizagem de máquina? Então eu posso treinar o computador com essas 1000 que eu tenho certeza que são bons antígenos ou maus antígenos, e usar isso para prever um novo cepa que acabou de ser sequenciada para dizer se ela cepa, qual é a região que eu posso usar para criar uma vacina contra a influenza. Só que eu queria mostrar essa outra ferramenta que a gente publicou, que é chamada Structure RNA Finder. De novo, é uma ferramenta grátis que vocês podem fazer e é bem simples de usar. Nessa ferramenta aqui, o que ela faz, ela busca estruturas secundárias de RNA e DNA. E por que isso é importante? Porque se você for pegar o genoma de coronavírus, tanto de MERS de 2009 quanto de SARS de 2003, você vê que ele é extremamente estruturado. Então, eles formam essas estruturas secundárias e essas estruturas são importantes, por exemplo, para a eficiência de replicação do vírus, para frame shifting, para controle da síntese do RNA. E aí a pergunta é, será que existem variações nessas estruturas secundárias no SARS-CoV-2, que está causando essa pandemia agora, que contribuam para a patogênese do vírus? Então, você pode pegar as sequências que eu falei em banco de dados públicos, grátis, tacar nessa ferramenta que também é grátis, e ela vai te dar um monte de estruturas e comparar essas estruturas com outras estruturas. Então, você pode saber exatamente qual estrutura está faltando ou apareceu nova nesse vírus que não estava antes, né? E aí isso pode te dar informações importantes da patogênese do vírus. A gente também tem um projeto, por exemplo, que a gente misturou dados moleculares, clínicos e de literatura. Então, assim que começou a pandemia, as pessoas já conseguiram detectar que existiam comorbidades importantes para a Covid-19. Então, pessoas que tinham diabetes, que tinham hipertensão, que tinham doença crônica obstrutiva pulmonar, eles estavam mais propensos a ter uma Covid-19 severa. E aí, a pergunta que eu me fiz logo no começo, quando eu fiquei sabendo disso, era por que essas pessoas têm a maior chance de ter Covid-19 severa? E a pergunta é justa, porque as doenças são diferentes entre si, né? Então, o que faz doenças diferentes terem essa maior propensão, né? Será que é simplesmente o organismo está mais debilitado? Aí, o que a gente fez? A gente pegou, então, os alunos lá do lab pegaram as doenças que estavam relacionadas com a Covid-19 severa, colocaram no PubMed, baixaram mais de 8.000 artigos e viram quais eram os genes que estavam sendo citados nesses artigos. E aí, eles construíram essa rede de conhecimento, onde você conseguia ver as doenças importantes para a Covid-19 e os genes nas bolinhas azuis, e viram depois quais eram os genes relacionados com a maioria dessas doenças. Então, IL-6, que é uma citocina pró-inflamatória, ela faz sentido estar aqui, mas tem outros genes aqui interessantes, como ACE2, CD4, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí, o que a gente fez? A gente pegou dados de transcriptoma, ou seja, eram dados onde você mede o perfil de expressão de mais de 20.000 genes em paralelo, e nesse caso a gente pegou de estudos de pulmão. Então, o que esse banco aqui tem? Esse banco ele contém milhões e milhões, 3 milhões de amostras de transcriptoma, onde, nesse caso, a gente pegou estudos de pacientes que tinham comorbidades importantes e foi olhar o perfil de expressão no pulmão dessas pessoas. Então, a gente baixou dados de forma gratuita de 7 estudos de transcriptoma de pulmão e foi olhar quais eram os genes que estavam aumentando ou diminuindo, né, nessas pessoas comparado a pessoas que não tinham essas comorbidades. Por quê? Porque a gente queria ver o que elas têm em comum que fazem com que elas sejam mais propensas a ter Covid-19 severa. E aí, quando você faz as análises, você vê que alguns dos genes estão relacionados com o ciclo de vida viral, e dentre esses genes está aqui, de novo, o ACE2. O ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, ela é justamente o gene mais importante para o vírus entrar na célula. Então, é assim que o vírus se liga na célula para entrar através desse ACE2, né, dessa ECA2, que é em português. E aí, é interessante. Então, quer dizer que o gene que o vírus precisa para entrar na célula, ele aumenta
se você tiver essas comorbidades no seu pulmão. Então, imaginem, a pessoa que fuma muito, é crônica, ou tem a doença crônica obstrutiva pulmonar, ou tem hipertensão, ela tem um aumento do ACE2 no pulmão. Isso, a hipótese é que pode facilitar com que o vírus entre na célula, a infecção seja maior e a pessoa tenha mais chance de ter uma Covid-19 severa. Então, essa foi a hipótese do trabalho. E aí a gente pegou, depois foi tentar entender como que isso acontece, por que esse ACE2 estava aumentado no pulmão dessas pessoas. E aí, de novo, usamos bancos de dados públicos, nesse caso relacionados com epigenética, que busca o mecanismo de como é que isso deve estar acontecendo, e aí ele nos revelou alguns possíveis mecanismos. Isso é importante porque você pode pensar depois em fármacos e drogas para impedir com que o ACE2 aumente. E aí isso foi publicado agora em junho, mostrando que a expressão de ACE2 no pulmão de pacientes com comorbidade estava associada com Covid-19 severa. A gente fez uma outra análise de transcriptoma, só que nesse caso era de single cells, ou seja, alguém pegou dados de pacientes que tinham Covid-19, pegou amostras do pulmão, separou as células únicas e fez o perfil de transcrição de mais de 20 mil genes em cada uma dessas células únicas. Então, cada bolinha aqui nesse gráfico aqui é uma célula única, e em vermelho são as células únicas que são desse tipo CD14 positivo monócitos. E por que eles são importantes? Porque quando a gente... Então, isso aí veio de um dado público de novo, foi grátis, gratuito. Aí o que a gente fez? A gente pegou esses monócitos e comparou os monócitos de quem tinha a Covid-19 severa e Covid-19 branda e comparou com pessoas que não tinham Covid-19. E aí eles estavam aumentando uma via de sinalização chamada interferon-alfa e beta. E isso é uma via importante, que é uma via antiviral. O que isso demonstra? Demonstra que, então, provavelmente, os monócitos do pulmão, eles são infectados pelo vírus, porque eles estão produzindo essa resposta antiviral. E aí, o que o pessoal lá da Unicamp, que chamou a gente para trabalhar nesse projeto, eles fizeram? Eles infectaram monócitos humanos e mostraram que existia uma infecção. Era possível. E olha que interessante, quando eles colocavam doses maiores de glicose no meio, a infecção aumentava. Querendo dizer que o vírus provavelmente precisa de glicose no meio para aumentar. E aí, quando a gente voltou para os dados de bioinformática, a gente via que realmente aqueles monócitos, eles ativavam vias relacionadas com a glicólise. E isso, de novo, é interessante. Por quê? Porque uma das comorbidades mais importantes de Covid-19 severa é justamente diabetes, que tem a ver com hiperglicemia. Aí, o que eles fizeram, o pessoal da Unicamp? Bom, vamos então bloquear essa via glicolítica, usando diferentes inibidores, e vamos ver o que acontece com a infecção viral. Eu só vou mostrar um gráfico, mas, por exemplo, se você pode usar esse fármaco, essa droga, para poder bloquear a glicose virar frutose 6-fosfato. E olha que você usa o veículo, o vírus replica. Quando você usa o inibidor, o vírus não replica mais. Querendo dizer que o vírus precisava dessa etapa para estabelecer uma infecção. E aí, e ele usava vários genes, fatores de transcrição relacionados com RIF1-alfa, estresse oxidativo, isso é muito específico. Isso foi publicado também na Cell Metabolism. Helder. Oi? Temos 4 perguntas. O professor Arnaldo perguntou como é tratada a questão da subnotificação nessas técnicas de bioinformática. Subnotificação, sim, não é tratado, na verdade. A gente recebe os dados do Ministério da Saúde ou da Fiocruz e eles vão usar os dados que tem, ou seja, os dados que alguém notificou, né? A gente está ciente que existe uma subnotificação enorme e isso a gente não consegue capturar. Então, é algo que a gente não consegue fazer, porque os dados que a gente tem já são as notificações. Mas a gente está ciente do problema. O Vinícius Gonçalves perguntou: qual é o site que você gerou os dados referente ao estado de São Paulo? Então, esse site, na verdade, a gente usou a ferramenta que a gente desenvolveu, mas o arquivinho lá que tinha a latitude e a longitude de 2 CEPs, isso foi doado por um colaborador, o Rafael Pereira, que compilou esse dado da Secretaria de Vigilância, né, a Vigilância do Estado de São Paulo. Então, como esse dado é um dado sensível, né, eu não posso fornecer esse dado, mas tem vários dados já disponíveis que você pode usar para brincar lá na ferramenta e visualizar. Ok.
Obrigada. O Jeff te perguntou, em quanto tempo o Outbreak vai estar disponível para uso? E elogiou a apresentação e disse que está muito boa. Muito obrigado. Ô, Jefferson, eu estou muito chateado com esse servidor, porque eu acho que desde semana passada ele caído, e por causa da pandemia, aí eles não querem mandar o técnico consertar o negócio, e aí agora eu descobri que realmente a gente vai precisar espelhar isso aí para não deixar isso acontecer. Então, querendo dizer que eu espero que até semana que vem isso volte, mas continue tentando, desista não, tá bom? Vai voltar. E a última pergunta agora é a do Lucas Mendes. Em relação aos bancos de dados biológicos, como o senhor lida com os dados de não curados, já que são bem recentes? Os dados de não o quê? Não curados. Não curados, mas como assim não curados? Não curados de curadoria ou não curados a pessoa se recuperou da doença? Da pessoa ter se recuperado da doença. Ah, tá. Então... Curadoria? Não, curadoria, ele falou. Ah, tá. Ele acabou de mandar no chat, desculpa. Tá, então, isso é um problemão, na verdade, porque parece fácil quando eu mostro na apresentação, né? Mas a grande parte, o grande desafio, na verdade, é você justamente fazer essa curadoria. Você ver, processar, ver o que está de errado. Então, isso, muitas vezes, eles fornecem os dados brutos e você que tem que ir lá e fazer a curadoria, processar, deixar tudo bonitinho. Alguns casos, alguns bancos de dados, eles já te dão as coisas mais bonitinhas, né? Então, o que eu mostrei para vocês eram relativamente bonitinhos, ou seja, você pega, já tem o dado normalizado de expressão, você analisa, entendeu? Mas eu vou mostrar para vocês uns dados que não estavam bonitinhos. Tá bom? É isso, pode dar continuidade agora, qualquer coisa eu te chamo de novo. Muito obrigada. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ainda tem um tempinho. Então, a gente também tem projetos com dados imunológicos, dados clínicos. Esse foi um artigo que a gente depositou no medRxiv agora em agosto, tá vendo? Então, ele é muito, muito recente. Ele é um estudo que foi possibilitado porque a FAPESP colocou disponível e grátis, de forma gratuita, dados de mais de 4,5 milhões de exames laboratoriais, mais 434 analitos diferentes. Então, se você for pensar não só dados de hemograma, dados de exames de urina, dados de hormônios, dados de vitamina, tudo lá. E disso de 170 mil indivíduos, das quais 30 mil tinham Covid-19 positivo. Esses dados vieram do Hospital Albert Einstein, do Sírio-Libanês e do Fleury. E aí, Lucas, esse dado estava horrível. Assim, ele é um dado muito precioso, mas estava muito difícil de trabalhar. Por quê? Porque os exames estavam em português, eles tinham nomes diferentes, apesar de ser o mesmo exame, só que nomes diferentes de acordo com se você estava vindo do Sírio, do Einstein ou do Fleury. Tinham dados redundantes, tinham dados que a pessoa não colocava número, mas colocava escrito lá, detectável, ou colocava abaixo do limite. Então, era algo que não dava para você escrever um programa que processasse tudo de forma bonitinha. Então, isso foi feito na mão, um trabalho enorme para poder justamente juntar essas informações todas, detectar quem são as pessoas com Covid-19 positivo. Então, tudo isso foi um trabalho, foi 80% do trabalho, na verdade. Era você deixar esse banco de dados, esses dados, de uma forma utilizável e analisável, né? E aí, como a gente tinha essa quantidade enorme de dados, a gente pôde fazer várias perguntas interessantes. Uma delas era o que acontecia ao longo da idade, se você fosse homem ou se você fosse mulher e tivesse Covid-19. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a proteína C reativa. A proteína C reativa é uma proteína que mede a inflamação sistêmica. Olha só, essa linha azul mais escura é uma pessoa que tem Covid-19. Tá vendo que se a pessoa é mais idosa, essa proteína que indica inflamação, ela aumenta muito se você tem Covid. Se você não tem Covid, que é esse azul claro, e você é um homem, tá vendo que aumenta também com a idade, porque geralmente idosos têm uma inflamação maior do que jovens, e se você tem Covid-19, essa aumento é maior. E se você comparar essa magnitude de aumento aqui, é bem diferente de uma mulher que tem a Covid-19, tá vendo? Então, isso é interessante, que mostra que existe um impacto enorme de acordo com o sexo e a idade da pessoa. Geralmente, quando você faz um exame de sangue, aparece um valor de referência lá. Se estiver acima desse valor aqui, você está com um dado alterado. Mas isso geralmente é feito acima de 18 anos, por exemplo.
E é o que a gente está mostrando é que isso varia muito de acordo com a idade. Então, enzimas, por exemplo, que marcam dano hepático, por exemplo, você vê que, de novo, muda bastante conforme a idade. E a gente foi olhar cálcio, vitaminas, tudo quanto é coisa. Então, a gente conseguiu criar um perfil de exames laboratoriais de homens e mulheres que têm Covid-19 ao longo da idade. E a gente tinha uma fração pequena deles que tinham casos de UTI. E aí a gente foi olhar, por exemplo, o que acontecia durante a UTI, da internação da UTI, com esses valores de laboratoriais. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que só estou mostrando 2 exemplos, que a lactase desidrogenase e a gama não lembro mais qual, o GGT, que em português que aumentava os valores acima do valor de referência, que são essas linhas pontilhadas aqui, tá vendo? Tanto em homem quanto em mulher. Então, ou seja, mesmo quando a pessoa entrou na UTI, esse valor não voltava até 2 meses depois que a pessoa entrou na UTI. Bom, finalmente a gente também consegue usar dados de literatura. Então, vou mostrar um exemplo que a gente usou a Machine Learning, que veio do IBM Watson. Então, eu não lembro da pessoa que perguntou, mas ela perguntou se a gente usava Machine Learning. A gente terceirizou isso porque o IBM Watson ele é uma plataforma de Machine Learning que ela lê artigos da mesma forma que o ser humano leria. Por exemplo, se você vai no Google Images e coloca lá, me mostre frutas que não sejam maçãs. Adivinha o que o Google Images vai mostrar para vocês? O Google Images não sabe entender, não entende o que você quer dizer, né? Então, o IBM Watson não, ele lê o artigo do mesmo jeito que um ser humano leria. Então, o que a IBM fez? Eles compraram lá empresas que tinham quantidades enormes de textos de literatura, pediram para o computador ler, usaram isso. Então, obviamente, um ser humano foi falando, olha, essa frase quer dizer ativação, essa frase aqui quer dizer que a entidade 1 inibe a entidade 2. E foram fazendo o computador ler, treinando, né, o computador primeiro, depois ele leu milhões e milhões de artigos para criar uma rede de relacionamento entre fármacos, genes e doenças. E aí você pode acessar essa rede de conhecimento se você pagar uma grana violenta para a IBM. Isso aí vai estar gravado, né? Mas tudo bem. A gente já pagou, e agora a gente já criou a nossa própria versão Tupiniquim barata grátis que faz a mesma coisa. Mas aí você pode pegar, por exemplo, quase a mesma coisa. A gente pode pegar, por exemplo, doenças inflamatórias crônicas como essa e colocar lá e você vê, por exemplo, como é que o nosso conhecimento evoluiu. Isso aqui era o que a gente sabia em 1968 para cada uma dessas doenças, para essas drogas e esses genes aqui. Tá vendo? Não sabia quase nada de genes. Mas se você olha 10 anos depois, 78, isso é que a gente sabia. 88, 98, 2008, 2018. Estão vendo? Então, realmente, agora, é muito fácil você achar uma associação entre um gene, um fármaco e uma doença. O difícil agora é você ver o que é ruído e o que é verdadeiro, né? Então, é por isso que a gente usa a ciência de rede, por exemplo, para poder descobrir quais dessas interações são realmente importantes para uma doença, ou para um fármaco, ou para um gene. E a gente usou isso para fazer reposicionamento de fármacos para doenças psiquiátricas e neurológicas, usando esse campo novo chamado medicina de rede. Então, basicamente, você consegue ver como é que essas doenças foram estudadas ao longo do tempo, você consegue ver como é que os genes e as drogas foram estudadas também ao longo do tempo, mas o mais importante é você consegue ver a relação molecular dessas doenças. Por exemplo, você consegue ver que Alzheimer e demência compartilham vários genes, transtornos bipolares, esquizofrenia compartilham vários genes, e você consegue olhar, por exemplo, quais são esses genes e depois você vê o que elas têm em comum. Por exemplo, você vê que essas doenças aqui estão relacionadas com degranulação de neutrófilos, quais delas estão relacionadas com inflamação, quais delas estão relacionadas com ciclo circadiano. Então, você começa a entender melhor o que essas doenças diferentes têm em comum na parte molecular. E não só isso, você consegue também propor fármacos, porque se você tem um fármaco que atua numa doença e você vê que essa doença é muito próxima de uma outra doença, então será que eu posso usar esse fármaco e reposicionar ele para tratar essa outra doença? Então você não precisa mais passar por várias etapas de segurança, porque ele já foi mostrado que ele é seguro para tratar a doença original, né? Então, por exemplo, a gente chegou em vários fármacos que poderiam ser reposicionados para tratar Alzheimer.
nenhum desses fármacos ele foi mostrado em artigos que existia essa possibilidade. Só que se você vai olhar sites como Clinical Trials, lá da Europa, você vê que alguém já está fazendo um teste, fazendo um ensaio clínico tratando pessoas com Alzheimer com essa droga. E outros fazendo com essa outra droga. Então, a gente sugeriu nesse artigo várias drogas e fármacos que poderiam ser usados para tratar doenças que nunca foram sendo testadas. Alzheimer, esquizofrenia, todas as outras doenças. Só de brincadeira também, a gente pegou lá os dados do PubMed, pegou 29 milhões de artigos, que eram mais de 250 gigabytes de dados, e aí a gente pegou quais eram os artigos que falavam das doenças humanas, né? Tinham mais de 500 doenças humanas diferentes. E aí a gente se perguntou quais doenças, foram estudadas ao longo dos 70 anos, né? Então, talvez vocês já tenham visto esse gráfico, né, que virou esse Sci70 aqui, que ele já tem mais de 1 milhão de visualização no Facebook. Eu nunca me senti um youtuber na vida, mas... Aqui mostra, por exemplo, o que a gente sabia em 1947, que é o número de artigos publicados nesse ano para essa doença aqui, tá vendo? Que a doença mais estudada em 1947 era a úlcera péptica. Tuberculose era em segundo. Aí, 1948, a tuberculose vira a doença mais importante. Começa doenças mentais. Se vocês quiserem torcer aí, pode torcer pela doença aí que você quiser. Mas eu vou acelerar aqui só para mostrar para vocês o que acontece em 1985. Adivinha o que acontece em 1985? Surge a AIDS. A AIDS vira a doença mais estudada. Aí descobre que, na verdade, a AIDS é causada pelo vírus HIV. Aí surge HIV aqui. Aí olha o que acontece no ano 2000. Surge a obesidade aqui. E ela termina em segundo. Vou fazer um spoiler aqui. Termina em segundo. E a gente parou em 2017, né? Porque isso aí é um gráfico de 3 anos atrás. Mas eu vou repetir esse gráfico só para a gente ver SARS-CoV-2 ali lá no topo das doenças, né? E aí que a gente foi criar um site que permite você brincar com isso aí. Então, você pode escolher o número de barras, o tipo de doença que você quer ver. E aí, se você seleciona só doenças infecciosas, você vê, por exemplo, Zika, Ebola, SARS-CoV-1, acontecendo justamente na época que tem as epidemias. Então, acontece a epidemia, um monte de trabalho sai publicado com essa doença. E aí a gente está aplicando essa estratégia para a Covid-19, onde a gente pegou cada uma dessas bolinhas aí, é uma doença infecciosa viral, e a gente está vendo o que tem em comum entre os diferentes vírus e o vírus SARS-CoV-2. A gente também tem um outro projeto chamado Bioprofile, que a gente quer fazer para medicina personalizada, né, para deixar isso para o médico facilitar o jeito de olhar os pacientes, com as comorbidades, os sintomas, e também para gestão de leitos. E aí a gente também tem um último projeto de diagnóstico, colaboração com o pessoal lá de Curitiba, que é um PCR chamado LAMP, que é uma amplificação isotermal, ou seja, você não tem os ciclos para fazer isso aí. Então, é barato e mais interessante é que ele é colorimétrico. Você consegue ver a mudança de cor, né? Então, você consegue usar máquinas baratas para você quantificar a presença do vírus lá. E aí, para concluir, pessoal, eu queria finalizar com isso, que é uma história que eu adoro e que vocês vão entender por quê, né? Então, se vocês já leram Guia dos Mochileiros da Galáxia, não conta a resposta. Mas essa era uma pergunta que os alienígenas faziam. Qual é o significado da vida, do universo e tudo mais, né? Aí eles estavam de saco cheio e construíram um robô chamado Pensador Profundo, tamanho de uma cidade, e ligaram ele e perguntaram para ele isso. Aí o robô falou assim, olha, eu vou ter que pensar. Aí eles falaram, tá, pensar quanto tempo? 7,5 milhões de anos. 7,5 milhões de anos? É isso que você quis perguntar, é isso que eu vou levar. Aí tudo bem, 7,5 milhões de anos depois, o planeta inteiro foi lá assistir a grande revelação, né? Ligaram o computador lá, e aí falaram, Pensamento Profundo, qual é o significado da vida, do universo e tudo mais?
Aí o contador falou assim, olha, eu calculei aqui, talvez vocês não gostem da resposta. Não, qual é a resposta? Aí ele falou, a resposta é 42. Todo mundo ficou assim, entreolhando, falou assim, como assim 42? Como é que 42 é a resposta para o significado da vida, do universo e tudo mais? Aí o contador falou assim, olha, eu recalculei várias vezes e a resposta é realmente essa aí. Talvez vocês não tenham feito a pergunta certa, mas a resposta para a pergunta certa é 42. Aí os alienígenas falaram, tá, então qual é a pergunta certa, que a resposta é 42? Aí o contador falou assim, olha, eu vou ter que pensar um pouquinho, que eram alguns bilhões de anos e acabou que nunca fez a pergunta certa. Então o que eu queria concluir, na verdade, é que não importa se você tiver um bioinformática, souber bioinformática, se tiver um supercomputador, se você não souber fazer as perguntas certas. Então o mais importante não é a parte técnica de você saber programar, saber estatística, é você conversar entender a parte científica e ver onde você pode fazer uma pergunta legal e aí sim buscar quais são os bancos de dados, as ferramentas que permitem você responder essa pergunta. E aí com isso eu queria agradecer ao pessoal do meu laboratório, né, do Laboratório de Biologia e Sistemas Computacional, lá na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, o pessoal que realmente veste a camisa do time e os patrocinadores, as agências de fomento. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos a sua presença, Helder, e agradecemos a palestra, foi muito boa. Tivemos vários elogios no chat aqui. Ah, é? A galera está te parabenizando, falaram que gostaram muito da sua palestra. E se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, que a gente tem mais 10 minutinhos. E aí, quem que vai começar a fazer bioinformática aí, pesado? Estão falando que foi muito bom, ótima palestra. Obrigado, pessoal. Temos uma pergunta aqui do Heitor. Helder, como você buscou implantar computação à sua graduação? Pois é, Heitor, não foi na graduação, na verdade. Talvez por ser japonês eu tenho mais facilidade com essas coisas, né? Mas na minha graduação foi biologia pura, assim, era ficar decorando o nome de ordem de besouro, esse tipo de coisa. Aí no doutorado eu estava trabalhando com câncer de próstata e a gente estava tentando achar marcadores de câncer de próstata. E aí a gente viu que os marcadores que indicavam prognóstico ruim de câncer de próstata, na verdade, eram RNAs intrônicos, que não tinha nada a ver com o gene de codificar a proteína. E aí eu me perguntei, mas quantos outros RNAs intrônicos existem no genoma humano? Naquela época não tinha muita essa informação, existiam só 6 milhões de reads. E era difícil você pensar em fazer Ctrl-C, Ctrl-V com 6 milhões de coisas, né? Então você precisava de bioinformática. Aí o que eu fiz? O que todo mundo faz. Vamos colaborar, chegar lá no bioinformata e perguntar se ele pode ajudar. Aí ele falou, posso ajudar, mas vai ficar aqui na pilha de outras coisas para fazer, você nunca vai ver a resposta. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou aprender. Então, na verdade, Heitor, eu aprendi baseado na necessidade de defender uma tese. E aí eu gostei disso, e aí virou minha linha de pesquisa. Então, na verdade, eu sou mais biólogo, mais cientista do que bioinformata. Eu fui aprendendo na marra, né? Então, eu acho que, de novo, a parte técnica você já consegue fazer pela internet. Se você quiser aprender coreano, você consegue aprender usando a internet. Agora, o difícil é você ter essa motivação, né? Justamente é isso que eu tento frisar nas aulas que eu dou, porque eu quero mostrar que o que encanta, na verdade, o que motiva você a aprender a bioinformática é a pergunta biológica. Então, você tem que ir atrás disso, que é isso que vai te motivar a aprender como é que você vai responder essa pergunta. Temos bastante gente interessada em bioinformática. E aí estão perguntando cursos que você recomenda, livros, o Vinícius Gonçalves, a Simone e a Cibele. Pois isso é até frustrante, porque se você googar, fazer bioinformática no Coursera, por exemplo, ou no Khan Academy, ou qualquer outra coisa, você vai ver cursos maravilhosos. Realmente, em termos técnicos, não tem como você aprender em um lugar melhor. Então, a informação já é muito melhor do que na minha época. Você tinha que comprar o livro, ficar lá digitando as coisinhas, e agora você já consegue fazer no próprio curso, já programar. Então, eu acho que eu poderia citar um monte de cursos legais. Mas, de novo, o que eu estou falando é que o que importa é você conversar, por exemplo, com pesquisadores, professores mais velhos, ou você mesmo na sua própria pesquisa descobrir o que você precisa fazer. Então, se você, por exemplo, quer fazer aprendizado de máquina, então você pode fazer um curso específico para fazer isso em Python.
Ou você pode, se você já tem um pacote que você gosta de usar em R, então você pode ter essa informação em R. Agora, você tem que primeiro saber o que você quer fazer, né? Então, existem várias ferramentas que, na verdade, são amigáveis. Você não precisa nem saber programar. Você pode usar essas ferramentas, contanto que você saiba o que você está procurando, entendeu? Então, é difícil recomendar alguma coisa sem saber qual é a pergunta que você quer responder. Porque os bancos mudam, as ferramentas mudam, as linguagens mudam. É aquilo, né? Por exemplo, se você quer escrever filosofia, alemão é a melhor língua. Se você quer escrever letra de música, inglês é a melhor língua. Se você quer... Estou pensando em português aqui, que é bom a língua portuguesa, mas não sei. Mas o fato é que as coisas mudam, os programas e as línguas de acordo com o propósito, né? Qual a linguagem de programação que eu utilizo mais? É o R. Eu sou da velha guarda, então eu uso bastante Perl também, que meus alunos ficam me zoando, mas na verdade eu gosto, porque Python é relativamente fácil e é o que os meus alunos usam, mas é fácil de aprender. Mas como eu já consigo fazer tudo em Perl, que é a versão antiga, eu acabo usando isso. Mas se eu fosse começar de novo, eu começaria com R e Python. Teve uma outra pergunta ali em cima, queria saber se você já utilizou ou recomenda o uso das bibliotecas de biotecnologia do Python, do Giovanni Lendo. Qual biblioteca? Bibliotecas de biotecnologia do Python. Nunca usei, não. Devem ter várias legais, né? Eu acho. Por exemplo, um dos motivos de ter aceitado participar dessa semana de biotecnologia industrial é justamente para tentar ver mesmo o que o pessoal está fazendo, né? Porque eu aprendo muito quando eu começo a conversar com outras áreas e vejo quais são os problemas das outras áreas, porque é isso que me interessa, isso que motiva a gente a fazer um programa, né? Vocês viram que a gente foi de doenças neurológicas a doenças infecciosas, tem doenças inflamatórias, tem coisas de mobilidade, ou seja, não importa muito para mim o assunto, né? O que me intriga é a pergunta, como é que a gente pode ajudar. Então, eu acho que, de novo, se eu tenho que dar um conselho, busquem uma pergunta que você consiga responder, que obviamente você não pode falar assim, eu quero descobrir qual é o gene que cura o câncer. Aí é uma pergunta que não dá para você se guiar, mas se você fizer uma pergunta certa que você consiga usar para te inspirar a responder, dá tudo certo. Por exemplo, eu comecei com a bioinformática, eu fiz um curso básico só para aprender o mínimo do mínimo do mínimo. Conversando com um amigo meu, ele estava assim, ele falou assim, nossa, eu tenho um problema porque eu tenho uma bactéria que ela usa um fator de transcrição, um pedacinho do genoma da bactéria de 4,5 milhões de letrinhas, que é a Xylella fastidiosa, e ela precisa, eu acho que 9 pares de base, 9 ou 7 pares de base. Então, eu preciso achar essas 7 letrinhas no meio de 4,5 milhões de letrinhas. O que você faria se fosse fazer isso na mão? Ctrl+C, Ctrl+F, né? Você ia mandar um Ctrl+F lá e ia ficar marcando todos os lugares onde aparecia aquelas 7 letrinhas. Beleza. Mas aí qual era o problema dele? O problema dele é que você tinha que permitir algumas mutações, ou seja, dessas 7, você podia permitir que aquele A primeiro, na verdade, fosse um T, ou fosse um C, ou fosse um G. Aí depois você mudava para a segunda. Pode ser um A, um T, um C, um G. Aí depois, imagina, quantas vezes você tem que fazer Ctrl+F com essas diferentes, uma mudança só de base. E aí, se você acrescentasse 2, permitindo 2 mutações, você não ia ter tempo de achar todos os pontos que isso aparece. Então, esse é um problema que na mão não dá para fazer. Você sabe o que teria que fazer. A única coisa que você precisa é aprender o programinho, o scriptzinho que faria isso para você, que é muito simples de você fazer, entendeu? Então, eu busquei um problema que era factível de resolver. Não era aquele nível muito alto, porque senão eu já me frustrava e já nem continuava. E foi isso que fez eu fui aprendendo aos poucos, entendeu? Então, você tem que conseguir achar um problema que você consiga ir atrás. Se você não conseguir atingir esse problema, você quebra ele em probleminhas pequenos e vai tentando aprender a partir disso, entendeu? Porque bioinformática é 90% de ser autodidata. Você realmente tem que ir atrás porque é muito específico de acordo com o que você quer fazer. Bom, Helder, eu vou encerrar aqui. Se você puder continuar, ainda estou mandando perguntas. A Mauna vai assumir as perguntas, que eu preciso ir para a próxima palestra agora. E queria agradecer muito a sua presença e a sua participação. Tiveram muitos elogios, o workshop foi realmente muito proveitoso e agregou muito para a nossa semana.
E espero que tenha sido bom para você também, essa Não, foi participação ótimo. da Noite da Tecnologia. E para quem quiser sair, acessar a próxima palestra, o link já está disponível na página da Eventbrite. E a chamada já foi feita. Mas quem quiser continuar para as perguntas, pode continuar, que a Mauna vai assumir. Pessoal, vão lá para outra palestra, senão o palestrante vai ficar chateado. Me mandem e-mail se vocês quiserem falar comigo, tá bom? Mas continuem participando desse evento, aí a gente vai conversando. É só mandar um e-mail. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço para vocês.